Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o primeiro episódio da Casa dos Dragões, que passou aí no HBO Max. É como se fosse aí uma continuação, mas não é, né? Porque se passa muito antes de Game of Thrones. Os fãs de Game of Thrones saíram muito decepcionados da última série, afinal de contas, a série inteira foi maravilhosa. Chegou na última temporada, eu não sei o que aconteceu com os roteiristas e com o escritor da série, mas a série ficou horrível, né? O final foi muito decepcionante. A gente que era super fã da Daenerys Targaryen, né? A gente pegou e ficou muito decepcionado, porque ela simplesmente enlouqueceu aí nos últimos episódios e desconstruiu toda a personagem que cresceu aí ao longo da série. Então eu vim conversar com vocês sobre essa série. Eu fui fazendo as minhas anotações enquanto eu assistia a série e vim compartilhar com alguns spoilers, tá? Então já vou avisando pra vocês que vai sim ter spoilers aqui. Gente, peço desculpa também pelo cenário, porque eu estou de mudança e eu não consegui pensar num cenário que tivesse tudo ao mesmo tempo. Claridade, luminosidade, até mesmo porque nesses últimos dias o meu refletor de luz também queimou, então eu só consegui achar esse cantinho aqui com o refletor que eu tinha manual, então vai ser assim mesmo, tá bom? Se isso tiver ultrapassar mais de 100 likes, a gente continua fazendo para os próximos episódios. Um vídeo a cada episódio, tá bom? Acabei de assistir agora e já vim aqui falar com vocês. Bom, temos aí um começo então da musiquinha de Game of Thrones adaptada para essa série, né? Passou aí algum tempo desde que acabou, na verdade desde que começou, né? De quando eles tinham feito aí a série Game of Thrones, aquela musiquinha de fundo, então eles fizeram aí uma adaptação para os dias atuais. A história começa então 172 anos antes do nascimento da Daenerys Targaryen, né? A gente já tem um problema introduzido ali na linha de sucessão do rei Viserys. Ele tem uma filha já adulta, né? Não quase adulta, mas quase ali já adulta, na realidade. E a esposa dele está grávida e ele já comenta que ele gostaria de ter um filho, né? Ao longo da história a gente descobre um pouquinho mais sobre a esposa dele. A esposa dele conta que ela teve algumas gravidezes, né? Que foram prematuras, outras que não deram certo, enfim. E ele espera de verdade, acredita fielmente que dessa vez ele vai ter um filho ali para a linha de sucessão, tá? Então, ela espera, na verdade, também a Rhaenyra, né? Rhaenyra, que é a dona do dragão ali, todos os dragões já são introduzidos ali no começo do episódio, né? Pra gente já ter aquela familiaridade, porque, querendo ou não, o dragão, ele foi uma forma de dos fãs, né, de Game of Thrones lá atrás gostarem mais da série, terem uma familiaridade com a série, assistirem por uma curiosidade, e agora esse dragão que aparece aí no começo, creio que já é para criar uma empatia para quem tá assistindo aí a série. Então eles já mostram um dragão logo de cara. Então a Rhaenyra, né, ela ali espera ali um irmão. E o rei nitidamente não está bem, ele está com uma doença nas costas, que é algo que me preocupa, tá? Eu não lembro nos outros livros se tinha alguma coisa sobre o assunto, mas eu acho que isso é um ponto de preocupação aí para os próximos episódios. Então ele tá ali com algum problema de pele, né, diria, algum furúnculo, alguma coisa nas costas, e que os próprios médicos falam que aquilo não está sendo curado, então se torna algo misterioso. A gravidez da rainha é de risco, como que a gente sabe, né, então junto com outros ali filhos que eles perderam, a gente fica um pouco tenso ao saber o que pode acontecer. Então tem a introdução do irmão, o Daemon, né, que é irmão aí do rei Viserys. Ele logo no começo já começa causando. Ele já chega com a patrulha da noite, invadindo a cidade e matando aí os bandidos, na justificativa de promover a paz. E quando ele é chamado ali para o conselho, ele fala, não, mas eu só estava ali querendo promover a paz, né, para que os jogos acontecessem, né, os jogos em que o rei já ia anunciar o nascimento do filho. Então ele já fala, não, eu só fiz isso porque as pessoas pudessem ficar em paz, em segurança. Então, assim, ele utiliza, né, um discurso que ele inventou ali para garantir a paz e, enfim, na verdade a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas a gente sente ali que tem alguma coisinha errada por parte do Daemon, né? Então, o rei já aproveita os jogos que estão acontecendo para anunciar a todos o nascimento do filho. É um pouco precipitado? É um pouco precipitado, porque ele não sabia nem se seria um menino ou uma menina, mas ele crê fielmente que ele sonhou com aquilo de que é sim um menino. Então tem ali os jogos acontecendo, né? Todo mundo torcendo, pessoas vindo de outras cidades, outros estados, para estar ali nos jogos. Então, quando ele, né, utilizou lá a patrulha da noite para garantir a segurança, meio que o rei passa um pano.
ah, é meu irmão, né? Talvez ele esteja certo, vamos ver o que ele quer mais ou menos, né? E ali o irmão do rei fica desafiando outras pessoas para a batalha, inclusive, né, alguém que ele já tem uma certa rusga ali, que é a mão do rei, né? Que então ele pede ali pra lutar contra o filho mais velho do rei. E a gente já percebe que tem alguma coisa entre a mão do rei e o irmão, tá? Por algumas atitudes a gente acredita que o irmão do rei ele seja uma pessoa honesta, de boa índole. Também a gente acredita porque o rei fala isso o tempo todo. Mas tem uma questão ali que acontece daqui a pouco e que isso deixou a gente bastante intrigado. Bom, então a esposa do rei, ela entra, a rainha, né, entra em trabalho de parto ao longo dos jogos aí, e ela eles acabam tendo que escolher entre o nascimento do filho e a manutenção ali da vida da rainha, o salvamento da vida da rainha, né? Meio que o médico dá a entender que ou os dois morrem ou só o bebê sobrevive. Então o rei não tem muito o que fazer. Ele se sente super culpado, acaba salvando o filho e acontece que o filho vive por alguns minutos, né? Pelo que a gente vê logo em seguida na cena, na sequência, em que tem um velório, em que tem um fanservice, em que a Rhaenyra, ela vira e fala Dracarys, né? Tipo, quem não se arrepiou neste momento, né? Lembrando aí do passado de Game of Thrones. Então temos aí um velório em que ela tá muito chateada com o pai, porque foi uma insistência do pai em ter um filho. E aí todo o conselho já se reúne também, porque sabe que isso vai ser um problema, a falta de sucessão. A gente tem ali também, então, um receio de que o Daemon ele venha a matar o rei, né? Para que ele ocupe o lugar aí, o trono, né? Você vê que ele é um cara o Daemon é um cara bem ambicioso, né? O irmão do rei. Então a gente já fica ali com um certo receio e eu acho que ele vem para aprontar. Mas calma que eu ainda não terminei o resumo para você aí que tá falando comigo. Então a mão do rei, né? Parecia até então, como eu disse para vocês, coerente, né? Uma pessoa de confiança até então com essas informações. Mas no dia aí da morte, ou na semana do luto, né, que o rei está passando, ele vira para a filha, a Alicent, e vira e fala assim, coloca o seu melhor vestido. Aí a gente já fica, tem alguma coisa errada por aí, não é mesmo? É mesmo. Então a Alicent, ela coloca o melhor vestido, ela pega um livro e vai conversar com o rei sobre luto, sobre o que ela passou com a mãe dela e tudo mais. Então você já fica, putz, eu achava que a mão do rei era um cara de confiança. Mas o que acontece na realidade? Eu acho que todo mundo ali tem o seu lado bom, o seu lado ruim, e meio que todo mundo tá em volta ali do trono, né? De certo aspecto, ou preocupado com o trono, ou também querendo o poder. Mas eu fiquei um pouco preocupado com a mão do rei neste momento. Então, assim, se antes eu estava confiando, já fiquei com a pulga atrás da orelha a respeito da mão do rei. Tem umas cenas de sexo ali que são completamente desnecessárias, mas eu acho que isso é para fazer um pouco mais da referência e ligar o fã às memórias antigas da série Game of Thrones, né, que tinha umas cenas de sexo o tempo todo, sexo explícito inclusive, mas acho que isso foi para criar uma ligação aí com a temporada lá no começo de Game of Thrones. Mas eu acho que assim, por enquanto foi completamente desnecessário, foi mais para encher linguiça mesmo. Aí no dia seguinte, no conselho, né, quando eles estão lá tentando decidir como que fica essa questão da sucessão, tem um relato de que o Daemon, na Casa dos Prazeres, né, no bordel, com a Patrulha da Noite, ele fala aí que aquele foi o dia do herdeiro, gente. Ou seja, ele se autodominou, já é o herdeiro ali de todo o reino dos Targaryens, né? Aí ainda fala, a mão do rei ainda fala assim, eu tenho um relato de 3 mulheres, né? 3 mulheres que poderão reafirmar isso que está acontecendo. Aí o rei, obviamente, já está no momento desolado, em que ele houve uma perda não só da esposa, mas também do filho. Ele fica muito chateado e fala, então tá, Daemon, você sai do meu reino, porque aqui quem manda sou eu, né? E aí ele se machuca ali no começo não, já no final do episódio, e ele se machuca no trono. E você fala, meu, ainda vai ter muito sangue por causa desse trono, não só nessa série, mas a gente sabe o que acontece no futuro em Game of Thrones. Bom, acho que basicamente o resumão é esse, assim, o Daemon ele acaba saindo então da cidade, ele acaba levando o dragão, um dragão vermelho que parece bastante perigoso, né? E daí eles resolvem nomear então a Rhaenyra como a rainha, como a sucessora, que é algo que seria quebrando um pouco aí dos tabus, né? Porque o conselho discute e fala assim, mas isso nunca foi para uma mulher, sempre foi para homens. Ele fala, tá, mas essa tradição veio da onde? Qual que é a justificativa?
Então ele meio não, eles nomeiam então a Rhaenyra, aí a Alicent, que é a amiga da nova rainha, né, ela fica meio ali e eu fiquei um pouco desconfiado se ela tem alguma intenção amorosa com a Rhaenyra. Então eu fiquei um pouco assim, um pouco com o pé atrás. Não no sentido ruim, mas no sentido de acho que aí tem coisa. Então tem alguns pontos de interrogação, algumas pulgas atrás da orelha. Daemon, acho que ainda volta, tá? A doença do rei, acho que ainda vai aparecer em algum momento, acho que isso vai ser desenvolvido em algum momento. E o relacionamento, a Alicent, acho que ela vai ser uma personagem muito importante. Eu não sei se é a ligação dela com o rei ou a ligação dela com a rainha. Eu acho que ela vai ter alguma ligação muito importante. E, obviamente, a Mão do Rei também é um personagem aí muito importante. Então foi um episódio introdutório, que fez uma ligação e uma referência já com a nossa antiga Game of Thrones, que deu aquele quentinho no coração, né? E eu acho que foi um episódio muito bom mesmo, assim, me lembra um pouco do primeiro episódio da primeira temporada lá atrás, que teve aquele final um pouco chocante. Esse foi um final um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais relax, mas de certo modo chama e convida o leitor, né, o telespectador, para os próximos episódios. E aí eu convido vocês para os próximos episódios aqui no canal. Se vocês gostarem, não esquece do like aqui embaixo para a gente poder conversar. Eu espero que até lá eu já tenha ajeitado um pouquinho do cenário aqui para a gente poder bater um papo, já tenha resolvido essa questão do refletor aqui também, tá bom? Então é isso, convido vocês a se inscreverem no canal para os próximos episódios. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!